Tchau, orelha. A gente já vai, tá, meu filho? Ó, a gente já vai, você fica aqui no Sana. Nas próximas férias a gente volta a te encontrar, tá? Não, aquele cachorro ali não é a Orelha, que foi brutalmente assassinado por adolescentes, com prego na cabeça, enfiaram, sabe, objeto contundente na garganta do bicho, coisa horrível que fizeram. Não é, isso aqui é um outro Orelha, é do Sana. Mas por que eu trouxe esse vídeo aqui? Bom, eu trouxe esse vídeo aqui pra gente parar de romantizar cão comunitário. Não é pra romantizar cão comunitário, não é pra existir cão comunitário. A gente tá no século XXI. Não é para ter cão de rua. Simples assim. Ah, Henrique, mas o que a gente faz? Porque, ó, o Orelha tava aqui, ó. Tá com casinha e tudo. Pois é. Então saiba que, claro, todo mundo ajuda na medida do que pode, mas existem recursos públicos. Os governos têm que fazer alguma coisa. A gente tem que cobrar. Inclusive, existem muitas ONGs e que recebem emendas parlamentares, que recebem dinheiro de alguma maneira, que recebem contribuição, e só aumenta o número de cães e gatos de rua. Inclusive, a gente vê aumentando o número de deputados e vereadores com a causa animal, mas só aumenta o número de cães e gatos, o que é muito estranho. Então alguma coisa está errada, principalmente na eficiência do dinheiro que é arrecadado. Pode ter certeza que as ONGs, de uma maneira em geral, elas arrecadam uma grana muito alta. E se fosse coordenado corretamente, não tinha cão e gato comunitário. Não é para ter cão e gato comunitário. Cão e gato comunitário, eles estão sujeitos a atropelamento, eles estão sujeitos à raiva, a doenças, à reprodução excessiva, eles estão sujeitos à maldade que as pessoas fazem, vão lá e jogam veneno. Inclusive, você pode acabar criando cães ferais, se você fizer cães comunitários. Entende? Então, assim, a gente tem que parar de romantizar isso, cara. Você acha que é bonito? Por exemplo, legal, o cachorro aqui, ele veio, ficou com as pessoas e tal, mas você acha que ele tá feliz assim? E esses cães comunitários, sabe como é que eles acontecem? Pessoas que vão viajar no final do ano e acabam jogando ali. Não essa família, claro. Essa família, ela prestou a gentileza de estar cuidando dele ali no momento que eles ficaram. Mas e depois que eles forem embora, como é que fica esse cachorro? Sujeito a tudo quanto é a sarna, tudo quanto é doença, sujeito a maldade. Como foi o que aconteceu? Então a gente tem que parar de romantizar. E a gente tem que sim cobrar essas ONGs, porque elas existem e são muitas e arrecadam muito dinheiro. Eu, por exemplo, estou sendo processado pela ONG SOS Animais e Plantas, no valor de R$100 mil. Não estou zoando, é sério. Estão me processando no valor de R$100 mil. E por que estão me processando no valor de R$100 mil? Bom, porque a gente discutiu sobre o zoológico da Bica, a atuação deles em relação a Leoa, Leona, eu vou explicar melhor aqui, e sobre um questionamento que eu fiz. Então, assim, a gente não pode nem questionar a eficiência das ONGs que toma processo. Pois é, essa ONG, eu printei, tá tudo guardado aqui, cara. Eles colocaram lá na página deles adoção responsável de uma pessoa, mas não fazem resgate. Eu questionei. O ONG SOS Animais e Plantas, que é composta por 3 advogados, se não me engano, acho até que é uma ONG particular, enfim, vamos responder o processo assim que eu for citado, que eu não fui ainda, né? Mas eles estão agilizando o processo deles lá, em R$100 mil. Eu queria saber se eles vão resolver todo o problema dos cães e gatos de rua da Paraíba, porque não é possível, R$100 mil é dinheiro pra caramba, né? E eu tenho todo o direito de questionar. Inclusive, eles pedem para que eu jamais toque de novo no assunto. Pois é, querem calar o biólogo Henrique. Acredita? Eu tô aqui só questionando. Aí eu printei. Peraí. Adoção responsável, mas vocês não fazem resgate. E contribuem com o Pix. Não entendi. Inclusive a ONG se chama SOS Animais e Plantas, sendo que eles são advogados, não entendem de animais. E muito menos de planta. Duvido muito que saibam alguma coisa sobre planta. Duvido muito, na boa. Se já regaram uma samambaia ou algo parecido. Eu tenho direito de questionar isso. E aí depois que eu falei, olha, peraí, vocês não fazem resgate de animais e plantas, estão pedindo Pix? Vocês não fazem resgate de animais e estão pedindo Pix? Aí eles depois colocaram, estamos lotados. Mas depois eles dizem que não fazem resgate. Mas se eles estão lotados, como é que fazem resgate? Que coisa estranha. Eu só questionei, peraí. O que vocês fazem? Vocês terceirizam? Então existe todo um ecossistema nas ONGs, de uma maneira geral, onde eles recebem dinheiro, de alguma maneira. E só aumenta o número de cães. Então é natural que eu venha questionar o ONG SOS Animais e Plantas. É natural que eu venha questionar isso. Por que não? Não posso? Quer me proibir de questionar? Aí me processo em R$100 mil? R$100 mil? R$100 mil? É isso mesmo? Ou eu estou errado? Ou não é isso o valor? Tá, mas não para por aí não. Porque vamos lembrar, então, qual foi a treta com essa ONG? Vocês lembram muito bem do Vaqueirinho e a Leoa Leona. O Vaqueirinho, que era chamado, né, foi chamado de bandido, de um monte de coisa, e a gente descobriu que ele, na verdade, só queria voltar pra cadeia, porque ele era a família que ele tinha. E aí, cara, a Leoa não tinha culpa. A Leoa, ela agiu por instinto, né? Eu não vi essa ONG falar sobre o Vaqueirinho, mas falou sobre a Leoa Leona e falou que a Leoa seria sacrificada e entrou com um processo no valor de R$1 milhão, um processo no zoológico da Bica. Só que é um grupo que é o mesmo grupo que conseguiu retirar a elefanta do zoológico da Bica, e que depois foi sacrificada no Santuário dos Elefantes.
que também está me processando, querendo calar que a opinião não é técnica. Eu sou técnico, cara, eu sou biólogo. Espera que o conselho vai se manifestar. Vocês não podem me calar. Vocês não podem me calar. Pessoal, não podem me calar. Eu vou continuar falando como técnico. E como cidadão, é todo o meu direito questionar. Para onde vai essa grana da ONG? Por que vocês estão pedindo 100 mil reais? Para onde vai isso? Gente, é para ter resolvido todo o problema de cão de rua. Agora, vamos atrelar isso para todas as ONGs. Eu estou falando de uma maneira geral. As ONGs de uma maneira geral. Para onde está indo essa grana? Porque é muito dinheiro que entra nas ONGs. É doação, enfim, a gente sabe que existe muitas dessas ONGs. As pessoas vêm candidato, as pessoas, elas, né, vereadores, deputados, e só que continua aumentando o número de cães e gatos. E agora eu vou pegar a fala do próprio advogado, que é um dos que está me processando, que é o professor Francisco. Que, inclusive, eu queria perguntar para onde vai. 100 mil reais, o que vocês vão fazer com 100 mil reais, velho? Resolver todo o problema, né? Mas, enfim, e só porque eu questionei, por que a sua ONG pede Pix, mas não faz resgate? Só por isso. Era só você me responder. Não fazemos resgate, nós terceirizamos o serviço. Nós, na verdade, pedimos Pix para doar Pix para outras ONGs. Ok, tem que engolir a história, mas é o teu direito. Só que por que a gente entrou nesse embate? Porque, veja, eles mesmos, criaram a ideia de que a leoa seria sacrificada. Só que eles são advogados, eles não são biólogos, eles não são veterinários, cara, e ficam se metendo no zoológico. E esse foi o meu questionamento. E o meu questionamento foi como técnico. Vocês não acreditam? Então vamos ver ele mesmo falando. Vai lá, professor Francisco. Seria legal você me explicar o que você faria com esse dinheiro, o que você está pedindo aí do processo. Em cima de mim, por apenas eu ter questionado. Sobre a perspectiva de você não saber nada sobre animais. Inclusive, eu chamei você para o debate público e você preferiu o processo. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Ó. Se nada for feito hoje, amanhã pode ser tarde demais para a leoa leona. Tu entendeu a ideia? Eles criaram um factoide de que a leoa seria sacrificada. Aí as pessoas estão lá trabalhando, os técnicos estão trabalhando, ocorreu todo aquele lance com o vaqueirinho e as pessoas tinham que parar o seu trabalho para responder o processo. Que eles fizeram. Essa ONG processou, abriu o processo. Você entende? Dizendo que a leoa seria sacrificada. Eu questionei isso, tomei um processo de 100 mil reais. O que aconteceu na Bica hoje é muito grave e envolve pontos que precisam ser tratados com responsabilidade. Exemplo da segurança, de protocolos e também do respeito à vida. Por isso, ingressamos com ação na justiça hoje para garantir que a leoa seja protegida, o seu bem-estar seja assegurado e que nenhuma medida precipitada atente contra sua vida. Tu entendeu? Olha o que ele criou. Eles criaram isso. Foram eles que postaram na própria página. Eu não peguei isso de lugar nenhum, não, cara. Porque peguei da sua página é pública. E eles continuam, os advogados que me processaram. Ó. O objetivo é um só: proteger a vida da leoa e evitar qualquer medida precipitada. Nada além disso. O pedido é claro: impedir o sacrifício, impedir a sedação excessiva, impedir o isolamento injustificado e obrigar que o município apresente toda a documentação, exames e histórico médico veterinário do animal. Caraca, eles nem sabem que o animal nasceu lá. Eles nem sabem que o animal nasceu lá. Você tem noção? Impediram o sacrifício. Eles criaram esse factoide. E estão me processando em 100 mil reais. Mas eles criaram. Isso atrapalha. Isso atrapalha. E depois, antes do processo chegar, a própria doutora Thaís, ela foi no meu Instagram e colocou lá, né? Se está ofendendo a honra, sim, procura esclarecimento sobre danos morais coletivos. E eu perguntei assim, o que é isso, cara? Vocês são café com leite agora? Não vai pro debate? Isso, falou que eu faço fake news. Ela disse aqui que eu faço fake news, né? Sendo que eles é que disseram sobre o sacrifício, mas falou que eu faço fake news. E, além disso, na minha concepção, por ela ser advogada, o que ela está fazendo ali? Ela está me assediando juridicamente? Isso, tipo, não se mete com a gente não que você vai tomar um processo. E foi que eu tomei. Mas aqui eu vou levar aqui, ó, o que o próprio veterinário falou sobre a situação. Olha a pressão que estava em cima do veterinário, ó. Respirou aliviado, por caso mais poderia ser muito mais chocante. Eu falo para vocês emocionado porque... Difícil. Tem água, fica à vontade, pode pegar água se você quiser. A gente tá conversando e... Eu tive que responder à minha filha. Porque Leoda, que era tão boa, fez isso. Eu tive que responder à minha filha que eu não ia sacrificar a Leoda, que não ia acontecer nada com ela. Porque ela mora em São Paulo. E tava essa conversa na escola, que ia sacrificar a Leoda. E eu tive que dizer à minha filha que eu não ia fazer isso com a Leoa. Qual é a idade da sua filha? 8 anos. 8 anos. Bom dia, gente. Diante do possível, Tiago Neri aqui, médico veterinário, chefe da divisão zoológica aqui do Parque Arruda Câmara. Vocês sabem da tragédia que aconteceu nos últimos dias, uma fatalidade, uma vida se foi. E eu podia estar aqui nesse espaço hoje falando para vocês sobre medicina preventiva em zoológico. Podia estar aqui falando para vocês sobre eventos pós-traumáticos em animais. Podia mudar o foco e de repente estar falando sobre a importância das pesquisas científicas desenvolvidas aqui no parque, como o uso de peçonha de cascavel no combate à leishmania canina. Podia falar aqui sobre os nossos jabutis, que são doadores de sangue para animais debilitados. Mas não. Infelizmente, a gente vem
aqui porque algumas pessoas se utilizam de uma tragédia como essa, uma vida que partiu, um animal traumatizado, para ganhar like, de repente para ganhar voto em futuras eleições. Eu ter que vir a público para desmentir que algumas pessoas inventam que o animal vai ser sacrificado, depois elas criam uma solução na cabeça delas sobre esse sacrifício e já vão estar comemorando que deu certo a ilusão que eles criaram. Se vocês estão preocupados... Então, doutor Francisco, ele não está dizendo que foi você, não. Mas a ONG de vocês proporcionou esse tipo de situação. Vocês entraram com o processo dizendo que iriam proteger a vida da Leoa, mas proteger de quê? Se nunca passou, como você pode ver com o próprio chefe da divisão. Ou seja, vocês criaram um factoide e a solução para o factoide, aonde vocês resolveriam um problema com a ONG SOS Animais e Plantas, que está me processando em R$100 mil, porque eu questionei a competência de vocês sobre a perspectiva de analisar o leão, sobre o fato de, caramba, vocês não fazem resgate, mas pedem Pix. Eu só perguntei. E é meu direito perguntar. É meu direito perguntar, inclusive, perguntar o que vocês fariam com R$100 mil. Para onde iria esses R$100 mil? E vocês ainda tentaram me calar no processo, me obrigando a nunca mais comentar sobre a ONG. Então, pessoal, a pergunta que fica aqui, e o questionamento é, existem muitas ONGs, e assim, eu acredito na competência das ONGs, são importantes, mas eu acredito que os dinheiros que são recebidos são mal administrados. E essa romantização de cães de rua, que inclusive muitas ONGs apoiam, não está adiantando, porque não é para ter cão de rua, a gente não é para romantizar isso. E o que a gente está criando? A gente está criando uma situação onde você não pode nem mais questionar mais ONGs, você não pode questionar ONGs. E os cães de rua só aumentam, os gatos de rua só aumentam, e as ONGs que trabalham com resgate de cão e gato, quer dizer, nem se resgatam, né? Começam a ter poder para agir em cima dos zoológicos. E, ideologicamente, são contra os zoológicos. Inclusive, essa própria ONG fez postagem anti-zoológico. Ou seja, mostrando que existe uma ideologia antes da ideia, antes de conversar. Francisco, eu continuo aqui. E aberto ao debate, ao diálogo. Você pode vir aqui no meu canal. Por que você me processou em R$100 mil? Se eu só questionei? Eu acho que você deveria dar soluções. Tipo, olha, vou pegar R$100 mil aqui do biólogo Henrique e vou resolver os problemas. Né? Aliás, eu acho que a gente precisa de, sim, questionar as ONGs, cara. Temos que questionar. Eu agora não posso questionar o que as ONGs fazem? Gente, é muita ONG no Brasil inteiro. Tem ONGs que as pessoas tiram do próprio bolso e tentam ajudar o problema. Mas tem muita ONG, tem muito Pix, tem muita emenda parlamentar, tem muito. Se somarem tudo e organizar direitinho, dá para tirar os cachorros de rua. E os governos precisam ser responsabilizados. Eles precisam tirar os cães de rua. Agora, só que nós aqui, como você está vendo, pelo próprio professor Francisco, a gente não pode questionar. Então, sabe o que vai acontecer? Vai aumentar cada vez mais cães e gatos de rua. A gente não pode questionar. E a galera romantizando cão e gato de rua, que só sofre por estar na rua. Vai resolver o problema? Não vai. E nem questionar essas ONGs no Brasil inteiro. Porque se a gente somar tudo que eles receberam, se a gente somar tudo que as ONGs receberam de governo, que receberam de Pix, etc., não é para ter cão e gato de rua. Então, para que estão servindo essas ONGs? Apenas para eleger políticos? Para políticos virem candidato depois? Para que está servindo? Para tentar calar profissionais biólogos como eu? Isso é um questionamento válido. Desculpa, Francisco, mas a gente vive na democracia. Você vai processar e eu vou responder. E eu estou do meu direito, você tem o seu direito. Só que eu acho que, na boa, você está usando de lawfare. Uma espécie, na minha concepção, um assédio. Porque você está impedindo, você está pedindo para que eu nunca mais fale. Isso não é justo. Então, assim. E detalhe, tá? Eu estou aqui fazendo esse vídeo para os advogados da ONG, como instituição. Não para pessoa particular. Não para o particular, não para a pessoa particular, como instituição. Eu estou aqui questionando as suas ideias. E é todo o meu direito questionar as ideias. Eu, em nenhum momento eu falei mal da sua família, em nenhum momento eu falei mal da sua honra, em nenhum momento eu falei nada. Estou falando das ideias e estou falando de vocês como advogados que estão me representando a ONG. Porque eu sei que, de repente, você vai querer usar né, pode ter outra ideia, né, no papel e pode acabar me sacaneando com o lawfare aí. Porque você já está fazendo isso, né, velho? Né? Convenhamos. Então, assim, eu estou discutindo as ideias. E eu te pergunto, Francisco, por quê? Vai fazer o que com essa grana? Eu não posso mais falar? É isso? Então, um profissional biólogo vai falar sobre a leoa, o profissional biólogo não pode. Eu conclamo aqui o Conselho Federal de Biologia.
Conclamo aqui os conselhos de biologia. Querem me calar.